eu sou o Padre Francisco e essa é a meditação do Evangelho de hoje, festa de São Tomé Apóstolo. O Evangelho é o seguinte: está em João, capítulo 20, versículos de 24 a 29. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Assim seja. Amém. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje trata-se sobretudo de uma demonstração da identidade do crucificado com nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, como que uma resposta do evangelista à incredulidade dos fiéis. Nós temos aí também 3 elementos tipicamente joaninos que podemos encontrar no Evangelho de São João: a conclamação a tornar-se crente, a confissão de São Tomé, quando ele diz diante de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado: meu Senhor e meu Deus, e também a bênção sobre os futuros crentes. Nós temos nessa confissão de São Tomé, quando ele fala meu Senhor e meu Deus, o ponto culminante da cristologia do Evangelho de São João, porque há um só termo. São Tomé reconhece o crucificado como Senhor e como Deus, correspondente respectivamente à autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo e à sua divindade. Nós vemos que São Tomé também é repreendido por exigir um sinal para crer. Ele deveria, primeiramente, crer baseado na palavra e no relato dos outros apóstolos que na outra visita do ressuscitado se encontraram pessoalmente com nosso Senhor Jesus Cristo. Os que creram sem ver têm como que uma fé diferente daquela dos primeiros apóstolos que foram testemunhas oculares dos milagres de nosso Senhor Jesus Cristo. Os que creem sem ver, eles vão mais profundamente, eles creem no ressuscitado, no Espírito Santo. São Tomé é um pouco injustiçado porque ficou com essa fama de ter uma tendência meio cética, de crer somente naquilo que vê, mas nós temos aí nesse encontro de São Tomé com o ressuscitado uma das profissões de fé mais profundas do Evangelho. Só se compara a de Pedro, que reconhece nosso Senhor Jesus Cristo como Filho do Deus vivo. Hoje as pessoas têm muita dificuldade em crer no ressuscitado ainda. Isso não é exclusividade somente dos primeiros discípulos. E muitas delas precisam de um sinal, de um sentimento, de um afeto, de algo que se pode tocar, vamos dizer assim, para poder crer. Porque é dessa maneira que nós nos relacionamos uns com os outros. Mas ao mesmo tempo, a fé nunca foi tão preciosa. Nesse deserto existencial que nós vivemos, especialmente nessas condições extraordinárias devido à pandemia, por exemplo, a fé no ressuscitado se torna como que o penhor da nossa própria esperança. E se somos tentados a crer somente naquilo que vemos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo é suficiente para iluminar a nossa inteligência e assim nos fazer crer sob a ação do Espírito Santo, tendo a posse antecipada de bens que são futuros.
A grande dificuldade da fé é essa, é a nossa ansiedade de não saber esperar as circunstâncias que Deus deseja. É preciso que lutemos pela objetividade na nossa fé e não deixemos que os sentimentos possam determinar a nossa relação com Deus. São Tomé, ele como que desabafa ali, ele não estava bronqueado com nosso Senhor Jesus Cristo nem com os outros apóstolos. Ele meio que lamentava o fato do Senhor ter visitado os apóstolos e ele não estar presente. Mas nosso Senhor Jesus Cristo o fez um privilegiado entre o colégio dos apóstolos, e nenhum outro teve a chance de contemplar as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo tão de perto e também olhar, adorar o lado aberto de nosso Senhor Jesus Cristo, tocar com as suas próprias mãos. Imaginam a reverência de São Tomé diante de Cristo ressuscitado, trazendo no seu corpo as marcas da sua própria paixão. Isso deve tê-lo marcado profundamente e, claro, ele teve o mesmo destino de nosso Senhor Jesus Cristo, foi martirizado, por isso que a igreja hoje também se reveste de vermelho. É preciso também que olhemos para nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado e lembremos que as suas chagas e o seu lado aberto nos mostram que para chegar à ressurreição é preciso que tenhamos a capacidade de morrer para nós mesmos, renunciar àquilo que for necessário, ainda que essa renúncia seja sobre as circunstâncias em que nosso Senhor Jesus Cristo se apresente. Precisamos ter fé, renovar a nossa fé e assim reconhecer, junto com São Tomé, tanto a autoridade quanto a divindade de Jesus, contemplando solenemente com estas palavras: meu Senhor e meu Deus. Assim seja. Amém.